Som. Ei. Bom dia, queridos. Bom dia, irmãos que estão em casa ou acompanhando em algum momento dessa vida no YouTube, graça e paz. O amigo que está também nos acompanhando, Deus abençoe sua vida, viu? Muito bem. Irmãos, nós vamos tratar nesta semana e na semana que vem um assunto de Natal chamado medos, ansiedades e fobia. Assunto bem natalino. Vejam as flores, vejam as bolas, vejam as luzes. É muito as guirlandas, os Papai Noéis e é um assunto bem natalino. Muito bem, não é não, mas é um assunto muito urgente, que até eu falei para o reverendo Lucas, quando naquela aula sobre temor de homens, o assunto ficou assim, né? Caindo para lá, e aí eu disse para ele, rapaz, você tá aí um tema aí, ó, quicando, porque a turma ficou curiosa e tal, e aí ele falou assim, aí a gente acabou combinando, eu ia dar de orgulho, aí ele pegou o tema, e aí ele pediu para eu falar com os irmãos, para falar de medo, ansiedade e fobias, e aqui em fobia a gente pode falar também um pouquinho de síndrome do pânico, tá bom? Então a gente pode abrir para síndrome do pânico também. Então vamos fazer, porque na verdade a síndrome do pânico nada mais é do que o medo potencializado, tá bom? Então, nós vamos conversar. Eu não vou trabalhar em hipótese alguma com termos, com questões psicológicas. Os irmãos conhecem bem a minha linha, e eu tenho falado disso desde o início. Eu não acredito que a filosofia, que eu acho que tem que ser assim, a corrente filosófica humanista da psicologia possa responder às questões mais fundamentais sobre medo, ansiedade e fobias. Ela toca em alguma verdade, mas ela não responde concretamente, né? As coisas do coração, porque nem considera o coração, não considera o pecado, tudo aquilo que a gente já vem falando. Tá bom? Então, porque você vai ver, mas é bacana da gente pensar que em algumas coisas são tocadas, tá bom? Vamos lá, vamos. Essa semana e a semana que vem eu vou tentar falar. Eu fiz só concretamente 8 slides para a gente fazer só. E nós não vamos falar tudo, são 2 semanas somente. Tem muitos livros hoje falando sobre isso, de aconselhamento bíblico. Eu lhe aconselho a lê-los. Vale muito a pena, e vale muito a pena. Esse talvez seja, dos temas hoje do aconselhamento bíblico, o mais necessário assim para você pensar a respeito da sua vida, da sua história, da sua trajetória. Você vai ver que todos nós, vou dar um grande exemplo de um homem que estava em meio a um ataque de pânico, que você admira ele muito bem. 2 homens, vamos dar 2 bíblicos, que você admira bastante. Eu tenho Josué, na entrada da terra prometida. Não é à toa que Deus fala para ele, não tema e não te espante. Não tema, fica tranquilo, eu serei contigo. Se Deus fala isso, ele está como? Feliz? Não, Senhor, vamos embora. Não. E você tem Elias numa depressão profunda, com muito medo, num super ataque de pânico dentro de uma caverna, pedindo para Deus, é melhor eu morrer. Está aí, ó. Psicologia ia pegar esses 2 textos bíblicos e ia colocar assim, falar, esses 2 homens. E como que Deus trata os 2? Com a palavra. Deus vai até eles e ministra a palavra em aconselhamento bíblico. Deus fala para Josué e fala ao coração de Josué. Deus vai a Elias e fala ao coração de Elias. E cada um, repare, teve que se mover em ação para curar o seu medo. Não tomou remédio, não. Vou abrir já o parênteses aqui desde o início. Eu não sou contra o remédio, eu sou contra quem fabrica o remédio. Explico bem. A medicina está entupindo a turma de remédio. O remédio talvez seja um auxiliar para algum momento do tratamento, para alguma coisa. Mas a medicina quer dizer assim para as pessoas, toma isso aqui que você vai ser curado.
disso que você tem. Não tem jeito. Tá bom? Então, não sou contra o remédio, não. Sou contra a indústria farmacêutica, essa quantidade de remédio que é derramado aí. Tá bom? Não sou nem médico para falar de remédio também. Não tenho nem que falar nada sobre isso. Tá bom? Vamos lá, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Deus graça. Hoje nós precisamos de uma dose a maior dela. Vamos orar? Quero pedir que você abaixe sua cabeça, que você pense no seu medo. Você tem medo do quê? Você tem medo de se rejeitar? Você tem medo de andar de avião? Você tem medo de fazer cirurgia? Você tem medo que seu marido morra, que seu pai morra, que seu irmão morra, que sua mãe morra? Você tem medo de perder o seu emprego? Você tem medo que o Lula não vai ser um bom presidente? Você tem medo do quê? Se você não tem medo de nada, você tem um outro pecado para tratar no seu coração também. Não tem por onde fugir hoje. Peça a Deus auxílio. Senhor Jesus, o Senhor que no Getsemane foi acometido de um tremendo pavor diante da morte. O Senhor que tentou diante do Pai em súplica sair da cruz, não porque não via nela a única fonte de cura real para o nosso problema, mas porque a morte apavora os homens. O Senhor que conhece o que é o medo, o Senhor que conhece o que é o pavor, o Senhor que conhece o que é o desespero de alguém que está num ataque, porque o Senhor encarou a morte. Nos ajude nesse momento. Ajude a quem está em casa. Ajude a quem está sem esperança. Ajuda, Pai. Tem misericórdia. Traz em nós agora a luz gloriosa do Teu Santo Espírito que ilumina os corações. O Senhor é dono do céu e da terra. O Senhor é dono da gente. O Senhor nos fez e somos o Teu povo, rebanho do Seu pastoreio. Ó Pai, nos deixa menos arrogantes, menos prepotentes, como se a gente pudesse lidar com os problemas do pecado. Nos ajuda pela iluminação da Sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Eu vou falar algumas coisas e vou abrir espaço para as perguntas, tá bom? Eu não fiz perguntas para vocês, mas eu vou abrir espaço para as perguntas. E eu gostaria que você as colocasse para que a gente possa conversar. E aí a gente pode andar naquilo que precisamos aí, tá bom? Eu lhe aconselharia a anotar. Se você não enfrentou os seus medos, você vai enfrentá-los. Você tem celular, pega. Eu aconselharia você a tomar nota dos versículos. Medo se enfrenta com a palavra, e voltar nela depois é muito bom, tá bom? Vamos lá, nós vamos começar com a ordem de não andar pelo medo. Então, aonde está isso na Bíblia? Eu acho que você deveria já botar isso no seu coração e andar com ela. Vamos lá. Irmãos, por definição, podemos entender que medo é um sentimento que nos toma diante de situações, pessoas ou hipóteses que julgamos ter o poder de nos causar algum dano. O que é o medo, a ansiedade? Depois a gente vai ver que as fobias são uma decorrência disso. É quando nós estamos diante de pessoas, situações ou hipóteses, o que eu estou dizendo que nem existe pessoas ou situações, mas dentro do nosso imaginário a gente cria situações de coisas que podem nos causar algum dano. E se pode nos causar algum dano, logo a gente sente medo, tem problema. Já foi embora. Sonson não aguentou, mas nem doutrina teve só definição. Você vê? O Eli falou, ele não aguentou a doutrina. Eu falei assim, não, mas não teve nada. Tudo bem, querido. Então nisso eu estou englobando tudo.
Tem gente que tem medo de pessoas, tem gente que tem medo de situações reais. Você está lá, te convidam para o RH, para uma promoção? Não, para uma demissão. E aí você sai de lá apavorado, é uma situação real, concreta na sua vida. Tem gente que foi promovido e vai assumir o cargo de chefia e morre de medo do que vai acontecer ali na frente. Tem gente que tem um diagnóstico de uma doença que tem que enfrentar, começa a desenvolver uma série de coisas. Tem gente que perdeu um ente querido. Tem gente que teve uma experiência terrível na vida, real, foi estuprado, foi assaltado, foi violentado em alguma área que não seja física, mas foi. Tem gente que teve um encontro numa batalha espiritual com Satanás aí, de modo claro e efetivo, viu coisas e teve coisas que deixou ele apavorado na vida. Então, muitas são as coisas que podem nos causar medo, tá bom? Reais, pessoas, situações ou imaginárias, hipóteses. Guarda isso na sua cabeça. O que pode ser a fonte do seu medo, da sua ansiedade? Na verdade, ansiedade é o nome chique para medo, tá, gente? Então, uma vida de ansiedade, na verdade, quem vive ansioso, eu sou ansiosa, você é medrosa. Você pode colocar esse paralelo também. Se barra medrosa, a ideia de viver pela ânsia, pela ansiedade, essa mente dividida, né? A minha mente é dividida entre alguma coisa que eu estou vivendo e o presente, tá bom? E o futuro, ou a hipótese que eu criei. Muito bem, vamos definir aqui para mim. Tiago, você abre para mim, por favor, em Mateus 6, você abre para mim? 6, 25, 31 e 34, 25, 31 e 34. Gisele, faz favor para mim, minha irmã, abre lá em Filipenses 4, 6. Vamos já definir. A Bíblia categoricamente nos proíbe viver uma vida pautada no medo e na ansiedade. Todas as vezes que a gente está andando ansioso, andando com medo, nos bloqueando para não fazer alguma coisa por esse medo, não é doença. Deixa eu já abrir o parênteses. Isso não é doença, é pecado. Tá bom? Você pode ter o diagnóstico do melhor psiquiatra do mundo. O que você tem é uma vida que está sendo pautada por algo que a Bíblia diz que é para não fazer. Tá bom? Então, primeiro eu estou dizendo que a Bíblia diz que não é para viver uma vida pautada no medo. Daqui a pouco a gente vai ver que a Bíblia não condena o medo no sentido de sentir medo, no sentido de ter medo para alguma coisa. Não tem problema. A vida bloqueada por este medo, vivendo uma vida pautada nele, é que é o problema. Quem nos diz isso é o próprio Senhor Jesus, a princípio, em Mateus 6, 25. Tiago, aqui, ó, vai lá. O microfone para ele, só para o pessoal marcar. 25, depois o 31 e o 34. Por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando ao que haveis de vestir. Não é vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis-vos muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos, quando ao vestiário considerei como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que em Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã
é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comermos, o que bebermos ou o que nos vestiremos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Muito bem, Cristo Jesus está dizendo de modo categórico: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui está o pecado do medo, da ansiedade, das fobias. Não andeis ansiosos. Essa ideia de andar é procedimento, gastar a vida com estas coisas. Então, Cristo Jesus está dizendo assim: está aqui o problema. Está aqui o problema. O problema não é ter o medo, o problema é andar pelo medo. Pautar a vida nisto, olhar só para isso. Tá bom? Quem vai pedir? Zé, por favor. Filipenses 4:6, só reafirmando essa ideia. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Muito bom. Então, Paulo está falando aos filipenses, reafirmando. Na verdade, é assim também que a gente pode olhar as cartas, viu? Cartas são interpretadas como? Cartas são ordens, geralmente, ou descrições práticas daquilo que foi ensinado pelos evangelhos. Os apóstolos aprenderam com Cristo e agora coloca para a igreja. Então, você vê que Paulo está colocando aos filipenses algo bem claro que Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte, que é uma vida que é vivida baseada em medo, ansiedade, é uma vida pecaminosa diante de Deus. Tá bom? Então, só estou colocando a regra para a gente começar a falar de medo. Este é o pressuposto mais básico. Parei e eu preciso perguntar para vocês: vocês entendem que uma vida pautada no medo é uma vida vivida em pecado contra Deus? Ou vocês estão encharcados na mente com uma fobia, uma claustrofobia, que é medo de lugar fechado, é uma doença? Me digam. Ele é claustrofóbico. Quem falar agora vai ganhar um grande abraço do Clóvis. Vamos lá. Ele mesmo falou. Se abraça, meu irmão, você se ama, você tem valor. Que é um outro problema, que é para tratar numa outra, se amar demais. Suicidas se amam demais, né? Mas isso é uma outra aula. Muito bem. Entendem isso? Se você não partir desse pressuposto, a gente precisa parar e voltar à suficiência das Escrituras. Porque aqui está o problema. A Bíblia te dá uma coisa clara e efetiva, e quando a gente faz assim, não. Mas em alguns momentos, isso é uma doença, não é um pecado. Aí a gente diz: mas quais são esses momentos? Porque é isso que a psicologia moderna, antiga, isso que as correntes filosóficas do mundo vão falar, que os medos e as ansiedades, a síndrome tal, o pânico decorrente disso, a síndrome pós-traumática. E eu não estou dizendo que nada disso não existe no sentido real da sintomatologia e do problema causado no coração. Eu estou dizendo só que a base de uma vida vivida nisso e não reagida como a Bíblia quer que a gente reaja é uma vida em pecado. E eu não estou dizendo que não tem um fator causal verdadeiro. Tipo, o cara acabou de ser sequestrado. É lógico que ele vai desenvolver uma série de coisas, de autodefesas, de pânico diante
Do farol que fecha e as pessoas que se aproximam querendo vender a bala. Será que ele quer vender a bala, o pano de prato, a água? Ou ele está vindo me assaltar de novo que vai sequestrar? Eu não estou dizendo que isso não aconteça. Eu estou dizendo que Deus, ao nos colocar nessas situações, soberanamente, decretivamente, quer que a gente reaja biblicamente. E eu não estou dizendo que nada disso é fácil. Eu não estou dizendo que um pai que perdeu os 3 filhos num acidente de carro e agora ele vive na sua velhice pensando, eu vou viver sozinho, sem netos, sem ninguém. Meu Deus, que medo. Que não seja real. Entendeu? Eu não estou minimizando o problema. Eu estou dizendo que se ele escolher viver uma vida pautada no seu medo, do assalto, da velhice, do avião que pode cair, ele está escolhendo viver uma vida contra a vontade de Deus. Entende? Fala, Rodrigo, por favor, meu irmão. Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, porque às vezes a gente vai pensar então para o lado... Eu também não quero atravessar a aula do senhor e falar coisa que o senhor não vai tocar, mas o medo, essas sensações, elas são... O homem é um ser psicossomático. Então, ele pode ter reações... E é um termo também psicologizado, né? Sim, que também um termo psicologizado. Mas a ideia é, há reações no corpo dele decorrentes da sua mente, do seu coração. Que não está errado, não. Então, assim, é importante a gente... Às vezes a gente fala assim, mas está bom, a pessoa está sentindo isso, é físico, ela não é só o medo, ela está suando, ela está dando dor de barriga e coisas assim. Porque... isso reflete no corpo do homem. Então, é importante a gente entender, porque senão a gente vai defender. Então, na verdade, o que o senhor está falando está errado, porque tem reações físicas, mas a teologia reformada trata assim, né? Ela vê assim, o homem como uma unidade completa, que tem reflexo no seu ser, no seu corpo, fisicamente. Né? E eu acho que aqui a gente separa os meninos dos adultos. Aqui a gente separa. Aqui a gente separa as teologias. Por que é muito fácil o integracionismo? Por que é muito fácil o integracionismo, a ideia das correntes filosóficas psicologia, entrar dentro da igreja em correntes filosóficas tricotomistas, correntes teológicas filosóficas tricotomistas? Lembra? Juntando a aula lá de antropologia que nós demos. A corrente filosófica tricotomista diz que o homem ele é uma unidade material e uma unidade espiritual e emocional. Então você tem corpo, alma e espírito. E que as doenças, elas estão sendo postas nas emoções, são as emoções. Então eu trato aqui. E isso é um grande problema que aqueles que assumem a ideia antropológica tricotomista, eles têm que lidar. Tá? Você está dizendo que as emoções doentes, a alma doente, o problema da alma, né, do homem, na ideia tricotomista, dá para eu tratar só a alma, porque eu divido o corpo em 3. É isso que você está dizendo. E eles podem dizer que não, mas esta é a verdade. Então, e as outras 2 partes? Aí eu falo assim, e tem problemas nas outras 2 partes. É assim, uma pessoa com pânico, o Rodrigo acabou de dar uma ideia que é simples, né? Com pânico, quem já teve, sabe? Você tem reações claras no corpo. E você não tem como separar. Isso é da emoção. Isso é do físico. E a teologia antropológica reformada diz, claro, nós somos uma única unidade, que nós não nos separamos. E só nos separamos em um único momento da nossa história, por conta do pecado, que é na nossa morte. Que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Que o deu para que no julgar do último dia, tudo seja reunido novamente. Então, quando ele traz... Psicólogo cuida das emoções, o pastor da alma, entendeu? Do espírito. E o médico cuida do corpo. Isso. É isso que tem se falado ultimamente, né? Então, a Bíblia não serve para tudo, óbvio. A Bíblia... Esta é uma outra coisa. A Bíblia não serve para tudo. Tá bom? Então, assim... Não, então tem uma série de problemas com isso.
tem uma série de problemas com isso. Não, você está certíssimo. O que eu estou falando assim, é claro que tem uma série de problemas para a gente discutir aqui, mas o que eu estou querendo só botar o nosso pé e dizer, e eu estou reafirmando que é muito grande o problema, porque tem causas reais, de fato e de verdade. Ninguém inventou. Você pega uma menina que foi estuprada por um parente dos 9 aos 14 anos. Você acha que essa menina se apresenta como aos 25 diante de homens? Tranquila? É real. Então, trabalhar com esta pessoa e dizer para ela que Deus é um ser que é o Senhor que quer que ela reaja de modo que o glorifique diante dessa situação da vida dela, é problemático, porque ela realmente tem questões. Mas a Bíblia vai ser suficiente para responder. Tá bom? O que é pecado, então? Se tem um problema real, é eu escolher reagir contrário ao modo que a Bíblia quer que eu reaja. Viver em função daquilo. A Gisele está falando, é viver em função... O que é viver em função daquilo? Vamos ver, eu vou colocar isso de modo mais claro para você. É importante dizer, deixa eu terminar o slide e aí eu continuo aqui, quer ver? É importante dizer que o medo não é pecado em si. Grifa isso na tábua do seu coração. Medo não é pecado em si. E até deve ser visto como algo bom contra os perigos deste mundo. O medo foi criado por Deus, ele é bom, ele é um mecanismo de defesa contra os perigos. O medo, você já viu criança? Por que a criança vai, se você deixar, ela pula na piscina, né, na piscina funda, está lá com 2 anos, vai correndo e vai pular? Porque para ela não há julgamento real do perigo que tem aqui. Ela não está provida ainda dos reais perigos de uma piscina funda de uma pessoa que não sabe nadar. Então, para ela é água, eu estou na minha banheirinha lá, eu estou sempre na água gostosinha, quente da banheirinha, logo essa água grandona, posso eu nadar aqui. Então, o medo foi criado por Deus, né? Porque aí dá uma ideia, né, que o medo foi criado pelo capeta, né? Gente, o diabo só criou uma coisa, mentira. Ele é progenitor só da mentira, do engano, né, desse problema da mentira. O restante ele não é progenitor de nada. Tudo foi criado por Deus para a sua glória. Tá bom? Então, a gente precisa pensar que são 2 pressupostos bem claros. Primeiro, uma vida pautada no medo e na ansiedade é pecado. Segundo, lembrando, o medo é bom, porque ele nos preserva de um mundo em perigo, né? Muito bem. Ansiedade, medo pecaminoso. Aliás, deixa. Espera só um pouquinho. Estou com medo de cair pisando no cadarço. Se eu cair pisando no cadarço, cair, bater, achar a cabeça, traumatismo craniano, não trabalha assim. Fobia, né? Que as fobias que vem na gente. Deixa eu falar uma outra coisa. Ansiedade é boa também. Grava isso na tábua do seu coração. Ansiedade é... Imagina, ansiedade é do diabo. Deus acabou de falar para nós não termos ansiedade. Deus falou isso, vai ser o diabo, né? Deus falou isso. Não andeis. Parece o dinheiro, né? Dinheiro é ruim. Deus falou que dinheiro é ruim. O que é ruim? O amor ao dinheiro. Andar. Por que ansiedade é algo produtivo? Quem não está ansioso é preguiçoso, é procrastinador. É quem está olhando algo que tem para fazer, fazer nada. Fazer nada, não quer fazer isso não. A ansiedade te move ao negócio. Vamos embora, eu preciso resolver, preciso terminar, preciso fazer. Isso consome o meu coração se eu não fizer. Isso é bom. Agora, viver como se a vida fosse a sua glória ao fazer aquilo e o medo de não fazer aquilo, você ser a pior pessoa do mundo, aqui está seu problema. Olha só que 2 coisas boas. Eu saí da aula dizendo, medo é bom, ansiedade é boa, que gostoso, que libertador. Vamos dar a medida certa, vamos colocar isso no lugar certo, tá bom?
É importante, então, que o medo, ansiedade e medo pecaminosos, é sobre isso que nós estamos falando, é uma preocupação demasiada sobre o futuro, imediato ou distante, que impede a pessoa de cumprir as responsabilidades bíblicas do presente. Não conseguimos viver uma vida de glória ao Senhor. Está aqui o problema. Quando o meu medo e a minha ansiedade travam a minha vida presente, ou as responsabilidades do meu presente momento, aqui está o meu problema, aqui está o meu pecado. E isso tira a glória do Senhor, tá bom? Vamos lá, olha que legal. Outro problema é quando o medo nos impede de amar a Deus e ao próximo. Por exemplo, eu tenho medo de ser rejeitado quando eu prego o evangelho. Eu não estou, sabe assim, e isso toma muita gente. Às vezes a gente pensa de medos muito, fala assim, por que você não fala? No final eu falo assim, tenho vergonha. Essa vergonha, ela é manifesta por medo. Se eu falar, eles me rejeitam. Se eu for rejeitado, eles não me querem no grupo. Eu vou passar vergonha, logo eu não falo. Quando eu não falo, não amo ao próximo, não amo a Deus, porque eu não apresento a grande coisa que eu tenho para Ele, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Só como exemplo. Olha como esse medo tira a glória de Deus e a responsabilidade bíblica que Deus me deu. Entende? Assim a gente pode pensar, e a gente vai pensar em tantos outros exemplos aqui, só um exemplo simples do quando o problema, outro problema é quando o medo nos impede de amar a Deus e ao próximo, porque ele trava a nossa vida. Bom? Ele me impede de cuidar da minha família. Tenho medo de pessoas, não saio de casa, medo de relacionamento, não quero progressão na minha vida profissional. Sua vida de cuidar da família vai ser sempre segmentada, difícil, porque você tem medo, você não desenvolve. Você não desenvolve a sua vida de ministérios na igreja, porque você tem medo da reprovação das pessoas na igreja. Sua vida fica sempre, eu sirvo pouco, eu faço pouco, eu falo pouco, eu estou no cantinho. Porque quando Jesus diz assim, ó, a palavra ali quando ele bate no peito dos discípulos e fala assim, ó, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Medo é uma clara demonstração de falta de fé. Olha, que interessante. Por que sois tão tímidos? Jesus usou unicamente naquela ocasião, naquela vez, em toda a Bíblia, não usou mais. Por que vocês são tão... Por que vocês têm tanta falta de fé assim? Vivem a sua vida pelo medo. E aí você fala assim, né? Mas Jesus, o mar está envolto, nós estamos morrendo. Não é para ter medo? Não é. Não tem problema ter medo. Mas porque vocês são tímidos diante do medo. Recuam, vão para o lado, amoam a vida, ficam quase numa posição fetal de eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Porque vocês são tímidos desse jeito. Ah, meu Deus do céu, olha nós, né, gente? O medo pecaminoso, habitualmente, grava isso, o medo pecaminoso, habitualmente, tira Deus do coração como único ser regente e provedor da sua vida e coloca a sua confiança em outra coisa qualquer. É isso. O âmago do medo está aqui. Deus é retirado como o único provedor e regente da minha vida e eu estou confiando numa outra coisa. É aquela pessoa que faz assim diante do medo. Já viu alguém tendo um ataque de pânico? Já viu? Já presenciou um ataque de pânico? Verdade. Não é ataque de paniquinho, não. Que tem uns paniquinhos. Ah, meu Deus! Não, é pânico mesmo. Já teve, Jorge? Já viu uma pessoa tendo ataque de pânico? Conta pra eles, cara. É muito legal o seu ataque de pânico. É muito engraçado o ataque dele. Nem lembrei. Eu falei com ele, aí a Tatiana que riu pra você, e eu lembrei. Oi? O Jorge, posso falar ou não? Posso? O Jorge, em certa altura da vida dele, tinha a vida focada em 1000 coisas.
trabalhando demais, né? Trabalhando. E você sabe, se você trabalhar demais, você está colocando a vida regendo e provendo no serviço, no seu trabalho, no seu sustento, você. E Deus, geralmente, Ele tem um rolo de corda. Eu fico imaginando Deus um rolo de corda assim na mão. E essas pessoas, como eu, o Jorge e algumas outras que eu conheço, Deus faz assim, ó. Quer mais corda? Vai lá. Eu tenho mais. Aí chega uma hora que a corda bate assim. Aí Deus, acabou a sua corda. Me dá mais, Deus, eu sou sinistro. Aí... Isso que ele disse foi ele, que ele falou que ele falava isso. Cláudio, eu sou sinistro, Cláudio. Eu vou para São Paulo e volto toda semana. Eu vou para o Paraná, eu vou para construir galpão no Suriname, em Londres. Eu vou para tudo. Aí Deus puxou a corda. Aí desabou, né? Aí... E é sozinho, né, Jorge? Já viu o ataque de pânico? Que ele vem assim, ó. Você está paradinho, ele faz assim, ó. No seu coração. A mente acelerada, aqui, ó, grudada aqui em cima. O coração, meu Deus, eu estou tendo um infarto, a barriga doendo. Se você presenciar um ataque de pânico, é disso aí. Estou tendo infarto, eu vou morrer. Não é assim, Jorge? A pressão, lá em cima, vermelho. Você não tem um lugar para ficar, alguém fala. E não adianta, viu? Falar para a pessoa, calma. Não, eu estou morrendo. Aí você vai correndo para o hospital. Aí ele chegou no hospital aqui, tá engraçado. E ele entrou direto no hospital. E o médico estava atendendo uma grávida. E ele invadiu a sala assim e disse para a grávida assim: sai, isso aí que você tem é vida, eu estou morrendo. Isso aí é saúde, sai. Ela saiu, cara, você nunca falou. Ela saiu, o médico falou: campeão, espera lá fora. Ela saiu, não. O Luiz Fábio quer falar. Hoje dá risada. Mas na hora lá, fala aí. Quanto tempo tomou tarja preta depois disso? Uns 6 meses. Estou chorando de rir. O presbítero quer falar ali. Por favor, irmãos, um microfone ali. Aqui, ó. Irmão, não é fácil, não. Nós estamos rindo. É porque ele está aqui e está contando. É porque ele já passou, ele está contando. Ó, é um desespero. A pessoa acha realmente, eu vou morrer. É verdade. A pessoa está no corpo dela sentindo tudo aquilo. Não é frescura, não é mentira. E ninguém entende. Porque quando eu fui no carro, eu fui morrendo e meu irmão foi rindo. Aí, calma, ficou rindo. E quando eu cheguei no hospital, a fila estava grande, né? Aí eu fui assim com a carteirinha assim para todo mundo: ó, tô morrendo. E dei um tapa no balcão e falei: vou na frente que eu estou infartando. Aí meu irmão ficou com uma vergonha lá, né? Ficou rindo. Mas assim, ninguém entendia, só quem entendia é quem tá sentindo. Muito bom. Pastor, nesse último ponto, o medo pecaminoso habitualmente tira Deus do coração, como único ser, né? Como o senhor falou agora há pouco. Por exemplo, eu estava pensando aqui, por exemplo, Moisés, ele fez isso, por exemplo, ele tirou Deus do coração, no sentido assim de não conhecê-lo totalmente, quando ele disse assim: eu não posso ir lá falar com o faraó, né? E coisa e tal. Ele tirou Deus do coração no sentido de não confiar, isso. Porque eu vejo um relato, por exemplo, da própria palavra de Deus, né? Por exemplo, quando ele fala assim: errais não conhecendo, né, as Escrituras, nem o poder de Deus. Uhum. Né? Então, por exemplo, a segunda pergunta tira-se Deus do coração também quando, habitualmente, por exemplo, nós vemos muitos crentes hoje com essa questão de ousadia, né? No sentido pleno da palavra, que quer ir, que vamos saquear o inferno e que vamos acontecer e não sei o quê. Tira Deus tira Deus do coração no sentido de será que Deus quer que a gente vá? Como muitas vezes a gente vê
Davi, por exemplo, né, irá o Senhor conosco, né, nessa empreitada. Tem que haver uma ponderação nesses dois sentidos. Na verdade, a primeira, eu acho que só definindo, tirar a Deus do coração, eu não estou falando soteriologicamente falando, quando a ideia é de perder a salvação. Tirar a Deus do coração é não entender e não viver uma vida como Deus, regente e provedor que nós temos. É disso que eu estou falando. E a segunda, a gente tem que ver essas pessoas que dizem assim, vamos, Deus está fazendo, vamos tomar. Cuidado para não tentar Deus. Porque talvez Deus não está falando nada disso, é você que quer, você está colocando o nome de Deus em vão e tentando ao Senhor. Cuidado, esse é o problema. E a segunda, e a terceira, ou só uma decorrência dessa, quando Davi está lá, ele está certinho. Se Deus não for conosco, então, Senhor, o Senhor não... É para nós irmos nesta batalha? Então, acho que ali ele está no centro, ele está certinho. Você ia falar, Deise? Pensando também na questão da definição, o medo é um sentimento que se pode nutrir ou é uma sensação? Eu acho que as duas coisas são juntas. A gente vai ver daqui a pouquinho a sequência lógica dele. É uma emoção real, e isso se confunde com sentimento. Emoções nos dão só vou colocar a ideia, emoções nos dão a ideia mais no sentir, no sentimento, e pensamentos são tomados também como potencializadores deste medo, dessas sensações. Então, uma coisa retroalimenta a outra, entendeu? Eu tenho a emoção, que eu tenho o pensamento, e eu fico retroalimentando, sentindo num ciclo descendente sem fim, uma espiral descendente. A gente tem que pensar sempre como uma espiral descendente, que termina na morte. O quê? Você quer bebida. Posso beber agora, alguma coisa assim. Mais tarde. Muito bem, tá bom? Vamos lá? Podemos continuar? Vamos lá. Sintomas de pessoas que vivem pautadas no medo e ansiedade. Só para a gente descrever, tá bom? Olha só, eu estou dizendo, é assim mesmo. Só para eu te pegar lá, Manual do Conselheiro Eficaz, o Dr. Adams vai colocar para a gente claramente muitos desses sintomas aí na sua vida, que aí, na sua não, né? Que você não vive a vida pautada por medo, então tá tranquilo. Não sei nem por que estamos fazendo essa aula hoje, né? Vamos lá. No comportamento, você tem nas pessoas que vivem uma vida no meio da ansiedade, hipervigilantes. O que é hipervigilante? Sabe, esse é um termo bem característico da ideia do nunca descansa, sempre atento, sempre ligado. Vai acontecer alguma coisa. Você vai ver aquela pessoa com pânico, com vão me pegar. A pessoa, às vezes, que está muito acelerada, ela está começando a romper com a realidade, ela tem uma clara sensação de vão me pegar. Ela precisa estar atenta. Ela está assim, ou eu estou vigiando aqui, que senão eu vou morrer. Então ela é hipervigilante. É um comportamento toda hora aqui. Inquietação, falta de concentração, isso é clássico nessas pessoas. É uma inquietação constante. Você já teve uma pessoa que está em ansiedade muito grande, vivendo a vida, você não senta ela. E você fala, faz um discurso bíblico, você no final fala assim, você entendeu? Então, mas se não tiver aquilo, meu Deus, será que eu tenho esse problema? Aí você fala assim, você entendeu o que eu falei, você não ouviu o que eu falei. É característico da pessoa com medo. É característico, tá com esse problema. Outra coisa, olha lá, ó. Na cognição, capacidade de compreensão das coisas, né? O cognitivo compreende as coisas. Falta de concentração, é o que eu repeti ali, não sei porquê. Pensamento acelerado e pensamentos indesejados. Pensamento acelerado é aquela coisa do... A ideia do... Eu estou pensando muito, fazendo 1000 hipóteses. Já assistiu Guerra Infinita, o último? O Doutor Estranho... Eu calculei 1000 hipóteses, parece que é o ansioso, né? Se assistiu o filme, uma hora ele faz, o ansioso faz assim, eu já calculei 1000 hipóteses e pode acontecer isso aí.
E na cabeça dele não é que pode acontecer. Na cabeça dele, vai acontecer. É isso. Eu já tenho o diagnóstico. Eu já sei. Tá bom? Pensamentos indesejados é sempre ruim, viu? Sempre ruim. Inclusive de morte. Inclusive até é melhor desistir da vida. E aí você pode rumar claramente aí para um suicídio. Né? São repercussões drásticas de uma pessoa em pânico e em ansiedade. É real isso. Tá bom? No corpo, aí o Rodrigo até citou algumas delas ali, fadiga, suor, contraturas musculares, tremores, problemas intestinais, gástricos, diarreia, úlcera, gastrites, constipação. A pessoa fala assim, o ansioso às vezes não é que ele tem diarreia, o ansioso às vezes fala assim, eu não vou no banheiro há 5 dias. Contratura, a pessoa está doendo, dor de cabeça infinita, não acaba a dor de cabeça. Tremores, a pessoa bate o dente. A pessoa, palpitação, as pessoas ouvem aqui, o coração aqui, deita no silêncio, ouve aqui, e tem outros, só estou dando alguns sintomas aqui, no sistema respiratório, falta de ar ou respiração rápida. Falta o ar. Um bom ataque de pânico, a primeira coisa que você faz para a pessoa, não fala de Jesus para ela, fala assim, faz aqui comigo, Respira bem fundo, e solta devagarzinho. Isso. Você tem, às vezes, a crise muito grande aqui em cima, e aqui você vai... E, às vezes, a crise você não tem que fazer não, viu, irmão? É medicar. Às vezes, se a crise é muito intensa, é medicar. Medicar, eu digo, a pessoa não vai te ouvir. Já viu uma pessoa rompendo em crise com a realidade? Ela não te ouve. Ela não te ouve. Ela está rompendo com a realidade. Não adianta falar, Jesus é com você. Deve-se orar por ela, e às vezes com ela, mas você precisa tirá-la da crise para que ela possa fazer. E tirá-la da crise, muitas vezes, precisa sim do auxílio médico. Tá bom? Mas eu acho que às vezes é sempre o último estágio, não é o primeiro. O que a gente tem agora são pessoas que não querem lidar com um pingo de dor. Com um pingo de dor. Um pingo de problema. Tá bom? Insônia ou pesadelos, geralmente os pesadelos são violentos, morte, metralhadora, caindo avião, esquartejando, é violento, morte, morreu fulano, morreu ciclano, é aquilo que nós temos experimentado como medo, é rejeição, me abandonaram, sou a única que estou nua na rua e todo mundo me vendo, estou flutuando, de repente eu não consigo flutuar e estou caindo. Já viu? São muitos pesadelos, relatos comuns de pesadelos que a pessoa, eu sempre sonho que eu estou na rua sozinha, nua, e está todo mundo me vendo e rindo de mim, coisas, eu sonhei com meu pai morto, eu vi minha mãe chorando, coisas, né, desses problemas aqui. No humor, irritabilidade, pode ser ataque de pânico, irritabilidade, assim, muito grande, querendo? É que tem gente que fala, nossa, então eu tenho medo da vida inteira. Cuidado também, que aí é outro pecado. O cara que é intolerante fala que quer botar no meio. Então, vamos lá. Também é comum preocupação excessiva, boca seca, às vezes náusea, palpitações, nesse ataque cardíaco eu já falei, sentimento de tragédia iminente. Vai acontecer algo ruim. Tá bom, irmãos? Pintei um quadro que pode ser mais leve ou mais drástico. Tudo bem? Posso mudar alguma pergunta daqui dos sintomas? Dos sintomas? Não? Podemos ir? Vamos lá. Bem devagarzinho. Definimos então que viver pautado na ansiedade e no medo é pecado. Zé, ele quer falar aqui? Eli, por favor. Você não fez assim? Aqui o pessoal não fala em casa. Não ouve em casa. Definimos que é pecado, definimos que há, e ainda vamos falar um pouquinho daqui a coisa que às vezes
que o medo às vezes é bom, não é ruim não. E aí a gente só falou alguns sintomas possíveis para ilustrar que você pode ter. Vai lá. Eu estava pensando assim, às vezes a pessoa... Tem gente que sente tudo isso, ou passa por tudo isso, mas não demonstra tudo isso. Também faz parte, né? Faz. A pessoa só, na verdade, não está demonstrando isso. E, na verdade, parece uma panela de pressão, né? Já esquenta uma hora, o pino sai, explode. Olha o Jorge aqui. Pastor, só que o senhor me desse depois, só um minutinho, só para, eu não sei se é para dar um testemunho de como foi a cura. Pode falar. No final a gente termina então, você falando, pode ser? Então tá bom. Vamos lá então. Podemos observar muitas manifestações desses medos e fobias na nossa sociedade. Eles têm ganhado cada vez mais distinções. Só exemplos, que a gente tem olhado. Acrofobia, medo de altura. A pessoa morre de medo de altura. Claustrofobia, já disse para os irmãos, lugares apertados. Só para a gente brincar, o que é aquele medo ali? Caurofobia. Quem chuta? Não é. Botei um pezinho ali para te ajudar. Não, é o P. Começa com P a palavra. Medo de pé? Não. Podia ser também, não me espantaria, não. Medo de palhaço. Medo de palhaço. Tenho pânico de palhaço. Não posso ver, porque um dia fui num circo, porque na minha infância, cada um vai ter a sua história. É isso, e é catalogado, viu? Catalogado. Síndrome ali, tudo definidinho. Tá bom? Você ri porque você não tem medo de palhaço. Os palhaços que eu tenho medo não se pintam, né? O outro fala, os palhaços que eu tenho medo não se pintam. Tá bom, irmãos? Eclesiofobia, medo da igreja. Fala, Rodrigo. Lá o Rodrigo lá atrás, lá. Pastor, só para entender uma coisa, então. A gente normalmente entende que uma fobia, pelo menos acho que é o pensamento popular, uma fobia é um medo já no sentido de uma doença. Esse é o que a gente pensa. Eu vou fazer o caminho do Tá. medo, ansiedade, fobia. Eu vou fazer daqui a pouco. Só para definir. Vamos lá. Temos ainda os famosos medo aqui do temor de homens. A gente já estudou sobre ele, só recapitulando. Provérbios 29, 25. Eu não vou ler não, porque os irmãos sabem. O temor de homens, a ideia do medo do que os homens podem fazer conosco, temer mais aos homens do que a Deus. Tudo aquilo que o reverendo Lucas já estudou com os irmãos, tá bom? Então, ou o medo de perder as coisas temporais. Olha que interessante. Abre aí para mim, você abre Lucas 12, 4 e 5, por favor. Medo das circunstâncias, Provérbios 3, 25. Natália, você consegue ler para mim aí, minha irmã? Só para a gente entender que a Bíblia já descreve esses medos. O Luiz Fábio aqui, primeiro, Lucas 12, 4 e 5. O Luiz Fábio aqui, na sua frente. Aí, não é que ele está buscando... Onde você está? Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Olha só, Deus está dizendo, cuidado, vocês estão temendo a coisa errada, vocês estão temendo as coisas temporais do presente momento. E os nossos medos todos, eles estão diante das coisas temporais. Porque se a gente tem medo da morte eterna, da condenação eterna, isso nos impulsiona a Cristo. Natália, medo das circunstâncias.
Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Não tema o pavor repentino, a ideia de não ande por esses medos do pavor repentino daquilo que pode lhe acontecer circunstancialmente. A Bíblia está nos incitando a ter o olhar pelo medo, ansiedade, a partir do texto bíblico. O medo, ansiedade, segue uma sequência. Olha lá, Rodrigo. Vamos lá, irmãos, vamos definir isso aqui bem claro. O medo e a ansiedade, como que acontece? Ele segue uma sequência que procede do coração, passa para a mente, ganha os pensamentos e, por fim, chega às ações. Esse é o caminho. Esse é o caminho. A dinâmica do medo, da ansiedade, fobias. Vamos só entender isso aqui, ó. Medo é algo, emoção circunstancial que eu estou vivendo, que eu estou sentindo agora. Eu dou um passo, eu vivo ansioso. Eu tenho uma clara decorrência desse medo nos meus pensamentos e na minha forma de viver. Eu estou ansioso. Eu sou potencialmente capaz de produzir as minhas próprias fobias. Eu dei o passo para frente. Eu potencializei esse medo, que começou simples no meu coração, cresceu para as minhas ansiedades e pode cair nas minhas fobias. Fobias, às vezes, que não são catalogadas, viu? Tem gente que faz assim, toda vez que eu estou prestes a começar um novo relacionamento, eu já não quero, eu rompo, porque eu tive experiências lá atrás com namorados e namoradas antigas, lá, homem e mulher, né, dependendo de quem ali, e eu já não quero mais relacionamento. Eu tenho uma fobia de novos relacionamentos. Ou seja, eu leio a minha vida pelas minhas experiências e eu faço as minhas escolhas do presente momento pelas minhas experiências do passado. Desenvolvi a minha fobia. Olha que gostoso. E aqui, Gisele, não está manifesta no corpo. Está só no coração, na mente, nas minhas ações. Eu tenho as minhas defesas. Se alguém fala comigo de um jeito que alguém falou comigo no passado, eu conheço esse tipo de gente. Evito. Tá. Mas a gente não tem que ter precaução, não ganha a experiência da vida? Volto a dizer, isso está pautando a sua vida, está mostrando que você vai fazer daquele jeito, proceder, fazer as suas escolhas assim? Olha aqui, ó, eu acho que esse é o caminho claro do medo. Ele começa no coração, porque do coração procedem todos os maus desígnios. O Senhor Jesus já nos deu esse entendimento espiritual. Do coração procedem todos os maus desígnios. Apesar do coração aqui, a figurinha do coração, do cardes mesmo, irmão, mas é o centro da vida, tá? Só que é ilustrativo. Que vai para os pensamentos, isso toma a minha mente. Eu penso naquilo, eu vivo aquilo, tá? E aí cai para as minhas ações. Quer ver? Vamos transformar isso na prática? Exemplos, vamos lá. Medo de andar de avião. Coração. O que tem ali no coração? O que tem no coração? O que está no âmago do coração? Você está conversando com alguém que tem medo de andar de avião. Alguém tem medo de andar de avião aqui, além de mim? Eu tenho medo de andar de avião. Eu não gosto de andar de avião. Não, Medo que o avião caia? Morte. Não, você tem medo de andar de avião? Eu não. Não tem medo? Não, eu tenho medo de andar de avião. O avião não aquela coisa do avião não é uma coisa boa, né? Sempre que sobe, tem medo de andar de avião? Medo eu tenho. O Alto da Compadecida já assistiu? Matar eu não gosto, não. Mas tem que matar. Eu tenho medo de avião só quando sobe e desce. Quando ele está no chão, eu gosto dele. Então, vou dar um exemplo. O que está no coração? Medo de morrer. Medo de morrer. Eu acho que antecede ao medo de morrer. O que está no coração? O que você acha que está no coração? Não tem controle. Quem que comanda a vida? Porque você faz assim. Você já viu a explicação de quem tem medo de andar de avião? Se eu não andar de avião, se eu andar de carro, é sempre assim. É porque o carro é mais seguro. Aí você fala assim, estatisticamente, morre muito mais gente de carro do que de avião. Mas o avião eu não controlo. Não é? E aí, aonde está o medo? E eu não tenho problema de ter ansiedade. Aí é o vencer a ansiedade, vencer
eu não deixo de fazer aquilo por conta disso. Aqui está o problema. Quando eu evito. Aí você vê, às vezes eu já ouvi vários artistas. Eu ia fazer um show em São Paulo, aí andava do Rio 400 e tantos quilômetros, em vez de fazer a ponte aérea. A Fátima Bernardes relatando que ela... eu tive síndrome do pânico quando estava na Copa de 2002, eu vi ela falando isso. E aí eu andei de avião, porque eu tinha acabado de ter os filhos. Ai, meu Deus do céu, senta comigo para conversar em aconselhamento bíblico, Fátima. Ela teve os trigêmeos, e aí ela ficou com medo de morrer no avião, e aí ela falou assim, você tem um controle, você acha que você tem um controle da sua vida, você não tem. E aí aquilo foi desenvolvido, é o gatilho. Medo de ter uma doença ou fazer uma cirurgia. O que está no coração que gera os pensamentos e que vão nas ações? A morte ali, você acha que você controla a sua vida. Medo, a raiz do combate ao medo é a soberania de Deus. Você acha realmente que você controla a sua vida. Você fala para a pessoa, se você tiver uma doença, você vai ter a doença. Se Deus decretivamente disse, você vai ter a doença tal. A pessoa evita a cirurgia, a pessoa evita até a consulta do médico. Não é isso? A pessoa evita a consulta do médico. Pode. Tem, por exemplo, a Lúcia estava para fazer a cirurgia e quando eu consegui que ela entrasse no INCOR, eu despreocupei, né? Mas eu continuei com o medo das finanças. Então, eu entreguei lá, era meu controle a finança. Aí, quando eu entreguei para os médicos, eu apaziguei, pensando em Deus, lógico, né? E as finanças eu sabia que era toda minha, que acho que Deus não ia... então, o controle era meu das finanças. Então, o medo continuou nas finanças, sendo que a cirurgia era mais importante. O Clóvis está fazendo testemunho do... O meu medo era de não poder controlar as finanças, o dinheiro. É a ideia do eu é que vou atrás do dinheiro, eu que faço. Gente, é difícil, né? Medo de perder o emprego. Está lá, está no coração. Se eu perder. E quando perde, desespera. Aí a pessoa deprime. Aí a pessoa deprimiu por conta do emprego que perdeu. Não, deprimiu por conta do medo. De não ter mais o provedor. Olha o medo de Elias. Quando Elias vai para a caverna, aqui cabe, né, um texto bom para a gente analisar. O medo ali, a depressão de Elias, o medo, me toma, me mata, estou sozinho. Elias, Deus falou, ei, baixa a bola, querido. Não é só você, não. Tem tantos outros que não se dobraram a Baal. Não pensa que é você a última bolacha do pacote, não. Levanta, vai fazer o que eu te mandei fazer. Vai lá ungir Eliseu, profeta, a matar Jeú, eu acho que é isso, né? A matar Acabe e ungir Jeú, o rei no lugar dele. Você é profeta, vai fazer o que eu estou te mandando fazer. Medo de ficar solteira. A ideia do eu projetei a minha vida inteira em crescer, conhecer alguém, casar, ter filho. Se eu não tiver isso, eu idealizei aquilo na minha vida, nasceu no meu coração o meu ideal, os meus pensamentos são construídos aqui e eu vivo uma vida pautada se eu não tiver. Olha o ciclo do coração, eu tenho esse ideal de vida, se eu não tiver isso aqui, eu vou ser assim e isso vai ser ruim. Medo de não dar conta das tarefas à sua frente, né? Adolescentes e jovens vivem nesse medo aqui, ó. Se eu não conseguir, e se eu não tiver, eles não vão gostar, eu não vou conseguir. Cresce, chega nessa raiz e mostra a soberania de Deus. A gente vai falar do combate ao medo na semana que vem, viu? Deixa eu andar um pouquinho mais, irmãos. Eu vou segurar um pouquinho para eu terminar o que eu quero falar hoje. Pode ser, Beto? O Beto fez 5 coitado, estava lá em cima, desceu até para falar. Deixa eu segurar e o Beto fala no final. Só para eu terminar, eu quero terminar para a gente ir para os textos na semana que vem. Medo de ser rejeitado, medo de envelhecer, está tudo ali. Coração, pensamentos, ação. Aí a pessoa se cerca, se molda partindo do pressuposto do... Vai visitar médicos, 1000 médicos porque teve um diagnóstico, quer contrariar aquele, vai tentar guardar muito dinheiro para... achar que vai se sobressair diante de situações adversas, né?
Estou falando que essas coisas não são boas para se fazer. A ideia é, o que está no teu coração, que gera os teus pensamentos e que põe para as tuas ações. A psicologia, ela faz esse caminho do pensamento. O problema é que ela não chega no coração e ela não diz que isso é pecado. E aqui que é o ponto discordante e fundamental. Muito bem. Existem bons medos e um propósito neles. Só para a gente pensar aqui, ó, bons medos e propósito neles. Temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Medo. Quer ter medo? Tem de Deus. Temor ali é uma palavra dupla de ter medo no sentido de medo mesmo, ele é superior a mim, ai de mim, miserável pecador que sou. E temor é, vou sujeitar a minha vida a Ele. Né? Palavra boa, do que você tem medo, é isso que controla a sua vida. Sobre aquilo que você tem medo, sobre o que você está falando, você tem medo do quê? É isso que controla a sua vida. É de perder alguém querido? É de perder alguma coisa querida? É de acontecer alguma coisa com você? É isso que controla a sua vida. E o que controla a sua vida, controla o seu mundo. Bom? Respeito aos perigos reais. Estou botando os textos, anotem. Vou colocar para vocês. Ó, medo dos perigos reais. Tem 3 cobras venenosas aqui debaixo desse banco. Não tem problema não, senta aqui, não tem problema não. Não, tenha medo das cobras venenosas, não senta ali. Chama o pessoal lá da Zoo aqui de Guarulhos para tirar as cobras venenosas da igreja. Está lotado de escorpião essa casa. Deixa, esse problema não, escorpião, coisa à toa. Deixa aí na casa, andando nas paredes, entrando nos tênis, nos sapatos dos meninos, não tem problema não. Não vão detetizar a casa, vão fazer uma caça aí. Tenha medo, é real, né? Esse avião aí está meio, sabe aquela coisa, ó, cancelamos o voo porque estamos consertando a turbina do avião. Seria melhor a gente trocar de voo? Não, vai! Não, ter prudência, não tem problema. Deus não, o problema é viver uma vida pautada nisso. Deus se importa que nós tratemos os nossos medos. Deus se importa que nós tratemos os nossos medos. Olha que texto lindo. Lucas capítulo 1, verso 30, né? Lucas 1, 30. Venha. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. A ideia ilustrativa de Maria apavorada de ver o anjo do Senhor, Gabriel. E aí, há uma ideia sempre em Deus de tratar o nosso medo, de botar o nosso medo na medida certa. Não viva por este medo. A palavra sempre é, não te espante, não ande neste medo. Tá bom? Jesus veio ao mundo para nos libertar de nossos medos. Olha que coisa linda. Jesus é chamado, do contrário do medo, a gente poderia colocar paz. Jesus é chamado do quê? Príncipe da paz. Que coisa linda em Cristo, né, irmãos? Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, ensina a gente o seguinte, olha que bonito, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O homem tem naturalmente, isso é natural no homem, pavor da morte, medo da morte, e Cristo Jesus veio para acabar com o pavor da morte. Eu acho que toda a vida pautada em medo nada mais é do que uma repercussão do nosso pavor da morte. Por isso que a gente quer só o bem-estar, só as coisas boas, só a saúde, só a segurança, só a casa sem goteira,
Sabe? Só a rua pavimentada, só o carro que não quebra, a conta bancária certinha, os filhos na escola, tudo aquilo que se encaixa no meu perfeito mundo, porque tudo aquilo que é contrário a isso cheira a morte. E no final das contas, Jesus veio ao mundo para acabar com a morte. Aqui está a verdadeira libertação do medo. Jesus quer que experimentemos a libertação do medo e o descanso em paz. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A minha paz vos dou. Aqui está o contrário do medo. Eu quero que vocês vivam na minha paz, em toda situação. Então, você que vai pensar nos seus medos e nos medos dos irmãos que você vai tratar, num processo bíblico de viver pelo medo, qual que é a outra ponta? Viver na paz de Deus, independente da situação. Deus não quer que nós, muitas vezes, tenhamos a solução do problema. Ele quer que a gente tenha paz em meio aos problemas. Está aqui o combate ao medo. Você, às vezes, vai ter que falar para uma pessoa no leito de morte. Olha, às vezes a pessoa quer enganar. Deus tem vida para você, cura, libertação. Cuidado. Às vezes Deus não tem. Agora você pode dizer, Deus é poderoso para lhe dar paz em meio a tudo isso que você está vivendo. Eu retiro esse medo. Minha paz vos dou. Não como o mundo vou lá dar, mas como eu a dou. Tá bom? Então aqui a gente tem as duas pontas a vida que vive no pecado e a vida que é vivida na paz do Senhor. Vamos lá. Qual o lado bom do medo, da ansiedade e da fobia? Tem uma coisa boa só. Qual que é? Quem chuta e ganha de novo um abraço do Clóvis. Tem um lado bom, tem uma coisa boa. Vai. Talvez a gente pode traduzir isso, Luiz, como você vai conhecer melhor o seu coração. O medo, quando você olha para ele, a ansiedade, ele tem a capacidade de trazer o seu coração para você. Olhe o seu coração. Quer ver, ó? Para a gente acabar aqui a nossa aula. Essas ocasiões revelam a natureza do nosso coração. Como anda o seu coração? O medo é um bom... Medo, ansiedade, estou falando medo toda hora porque pânico é um bom demonstrativo. É um bom... Como é que chama? Extrato do seu coração. Você vai lá, extrato bancário. Antigamente, né, quando a gente não tinha internet na palma da mão, você ia no banco, extrato dos últimos 15 dias, e você tirava lá, comparar o que entrou, o que saiu. O medo, ele faz isso com a gente. Quando você para e pensa, ele vai dar o extrato do seu coração. Aqui está seu coração. Quer ver, ó? Nossa real visão. Qual é a sua real visão sobre Deus? Você realmente crê que Ele é confiável? Que Ele lhe ama? Que Ele tem um plano específico para você, que Ele é poderoso, que Ele é soberano? Se a pessoa está em pânico eu não entro nesse voo, você fala assim, meu amigo, se você tiver que morrer, você vai morrer. Não, mas eu quero controlar, entendeu? Você não entendeu quem é Deus. O caminho para o combate ao medo é demonstrar para a pessoa quem é Deus. O caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus. O sintoma do coração da pessoa é a vida com medo. Eu não vou fazer essa cirurgia. Por quê? Porque eu não quero, no final das contas. Se eu perder essa pessoa, eu morro, eu tenho medo, desespero. Eu não estou falando de sofrer aquilo. Ou então, eu não perdoo tal fulano, e eu tenho medo de viver estas experiências novamente. Eu não estou entendendo quem é Deus, um Deus confiável, perdoador, amável. Entendeu? Nossa visão sobre nós mesmos, os medos, as ansiedades e a fobia falam isso. Você se sente como um filho amado, perdoado? Você está alegre por ser um dos seus servos, dos servos do Senhor? Você está disposto a passar tribulação para crescer? Se você não está disposto, não quero, se eu for rejeitado pelo nome de Cristo, eu não quero. Você se acha boa ou bom demais
por passar esses problemas, sabe, o medo vai assim, eu não mereço passar por isso. Será? Será que Deus se enganou? Deu para a pessoa errada um problema? E quando a gente compara com a própria dor de Cristo, a gente se vê cada vez menor. Gosto daquele memezinho do set de filmagem da Paixão de Cristo, já viu? Do Mel Gibson sentado e o Jim Caviezel, alguma coisa assim, daquele ator que faz a Paixão de Cristo, esse vestido todo ensanguentado, aí está escrito assim, eu contando para o Senhor. Aí o Mel Gibson, o diretor do filme, está falando com ele, é uma foto, aí está escrito assim, eu contando para Jesus os meus problemas. E Jesus, ali, toda aquela imagem do filme, né? Parece a gente nos nossos medos, falando, eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Aí alguém vai falar, vamos conversar um pouquinho mais sobre eu não mereço ou não? Será que Deus se enganou? Né? O medo traz uma visão real de quem nós somos, de como que a gente está se enxergando. Por fim, a nossa visão dos outros. O que eu tenho na minha relação com o outro, né? E quem é esse outro para mim? Eu temo tanto a esse outro. Eu respeito demais ao ponto de burlar as regras e as leis de Deus. Eu temo perder esta pessoa. Que essa pessoa me fez sofrer demais. Que as pessoas possam te salvar. Esse médico vai me salvar. Essa cirurgia vai me salvar. Esse emprego vai me salvar. Esse meu conhecimento na sociedade, aí ele pode me arrumar um emprego, ele pode me salvar. Eu tô tendo uma esperança que não é em Deus. Lembra? O medo vem quando eu coloco a esperança, né, como o provedor e o regente da minha vida em uma outra coisa, em uma outra pessoa, e não em Deus. Entendeu, irmãos? Mais ou menos, este é um panorama geral do que é o medo, do problema no coração, e naquilo que ele pode causar como um demonstrativo, um extrato da minha visão sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o outro. A gente responde como a isso? A gente responde na semana que vem com os textos bíblicos, falando de como que a gente tem que encarar. Queria dar, sobretudo, três textos para vocês, do que a Bíblia diz que a gente tem que fazer e pensar sobre o medo. Tá bom? Aqui na frente dá medo. Irmãos, hoje assim, eu dou gargalhada, mas porque Cristo me curou. Mas na época foi assim muito difícil, foi muito duro. Assim, eu chorei muito. E todos esses medos que o pastor mostrou ali é real, eu senti bastante isso, porque teve a crise, e depois tinha os gatilhos que gerava a crise, que no meu caso era muita gente, assim, tinha muita gente, até na igreja mesmo eu tinha essas crises, e crianças gritando, e então isso aí era o gatilho para ter a crise, para sentir. E eu achava que eu ia morrer, porque eu sentia que meu corpo ia ficar doente. Eu achava que meu coração ele ia bater até explodir. Aí eu parei até de brincar de bola, de correr, para não ter que ficar ouvindo ele. Às vezes eu andava assim, ó, com a mão aqui, ó, calma, imaginando que eu ia segurar o coração, que eu ia controlar as batidas. E também nesse momento de crise, onde tinha os gatilhos, até a respiração ficava assim ofegante, eu tentava controlar a respiração. Então, assim, essas crises, na minha mente, provocava que eu teria alguma coisa, o coração, o pulmão, ia desenvolver alguma coisa. E aí eu fiz um tratamento psiquiátrico na época, e fui acompanhando. E aí um belo dia, eu estava numa salinha, né, porque os pacientes não podiam se encontrar,
Não tem como botar 2 doidos em uma sala. Não dá, todo mundo tomando tarja preta juntinho ali, não dá. Então, a gente ficava em uma salinha, em uma musiquinha irritante, uma música que me deixava mais doido ainda, aquela musicazinha. Aí depois a gente ia conversar com o psiquiatra, ele bem tranquilo, tranquilão, falando com a gente, e a gente tremendo, né? Aí ele falou comigo o seguinte: olha, você não tem que estar preocupado com o teu coração, não, nem com a tua respiração. Você tem que viver, você não tem que controlar sua respiração, seu pulmão, seu coração. E quando você tiver essa crise, você pensa coisas boas. Tenta pensar algo diferente, porque aí você vai parar de pensar no seu organismo. Porque você é um corpo, vai envelhecer, vai ficar doente. Você não pode viver assim. Aí, bem, eu não gostei da consulta. Falei, eu queria um remédio, eu queria alguma coisa que você me desse, é o que eu queria. Eu quero tomar alguma coisa para quando ter a crise, como se fosse um extintor de incêndio. Pegou fogo, vai lá e apaga. Eu queria isso. Mas ele falou o seguinte, pensa coisas boas. Eu fiquei eu não gostei muito da consulta, mas aceitei naquele momento. E no domingo, eu vim aqui na igreja, e o pastor Abias, ele pregou nesse texto de Filipenses 4:6. E aí ele continuou ainda pregando, e ele leu um texto que é o 4:8. Vou ler, posso ler? Finalmente, irmãos, tudo que é... o texto é em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí ele desenvolveu ali o sermão e ele falou muita coisa que o psiquiatra falou, só que de uma forma diferente. E ali, acabou o culto, eu orei a Cristo, orei a Deus, e eu senti assim, que naquele dia, com aquela palavra que está exposta aqui na Bíblia, eu senti que Cristo me curou. Tá? E foi um processo que depois daquela semana, eu nem mais tomei remédio, e assim, eu nem lembro como se foi na hora ou se foi um processo. Eu sei que foi Cristo, foi Deus que me curou através dessa passagem. Muito bom. Muito bom. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Entenda isso, cada caso acaba sendo realmente um caso. Deus não tem um padrão de agir no sentido de é assim. Deus tem diretrizes muito concretas na sua palavra e quer que a gente a siga. E quando nós seguirmos, nós temos a promessa dos benefícios. Nós temos a promessa do benefício da presença de Deus e da paz de Deus. A gente não tem o benefício eu vou extirpar isso da sua vida. Não. Eu quero que você se comporte deste modo dentro deste problema na sua vida. Eu sei que uma vida de medo e ansiedade é uma vida miserável diante de Deus. Não é aquilo que Deus nos legou como bênção da cruz do Calvário. Na cruz, o Senhor nos deu a paz com Deus, na relação com Deus. E o fruto do Espírito, ele é composto pela alegria e pela paz. Uma vida de tristeza e de intranquilidade é um sinal que nós precisamos desenvolver o Espírito Santo em nós. Não o Espírito Santo quanto pessoa, no sentido de presença dele, mas de repercussão de relacionamento com ele. Por isso que eu digo que o medo e a fobia, a ansiedade é um extrato do coração. Nós estamos colocando o coração no lugar errado. Se você conversar a fundo com o Jorge, o presbítero pode te contar aonde estava o coração dele. E o que o texto bíblico que o pastor Abias trouxe é: Jorge, seu coração está no lugar errado. Está no lugar errado. Volta o seu coração para mim.
E aí a presença de Deus. Eu costumo dizer, como que Davi escreve o Salmo em paz me deito e logo pego no sono. E o contexto histórico é, Absalão está do outro lado da montanha me caçando. Como que ele dorme, se o perigo está tão iminente? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Só Deus pode dar segurança na tempestade. Tem tantos textos, né, irmãos? Como a Bíblia terapêutica. Tem tantos textos falando sobre o Cristo que dorme no meio da tempestade, que levanta e controla o mar. Tantos textos o Cristo que poderia pedir a Deus, mandar uma legião de anjos para naquele momento de morte interromper, e ele fala, não, eu escolho sofrer calmamente. Depois do medo, do pavor da morte, ele fala, mas eu vou enfrentar. Do Cristo que nos acompanha em meio a todas as dores e lutas da nossa vida. Que Deus os abençoe. Semana que vem, vamos continuar, vamos terminar essa ideia, vamos olhar o que os textos bíblicos falam de modo bem específico. Conhecer o texto, entender a causa do nosso problema, saber o que tem que fazer, é metade da questão. A outra metade é viver a partir do que eu já sei, do que eu aprendi. Tá bom? Vamos orar. Pedir a Deus que nos abençoe. O pessoal não vai voltar nunca mais? Só para saber? Ah, tá. Ô Beto, quer perguntar? Você estava aí, coitado, eu não perguntei. Dei a palavra para o homem, ele deu até testemunho, você não perguntou. Pergunta, meu irmão. Não, tranquilo. Que é o seguinte, você falou essa palavra aí o medo, tudo que é gerado no coração. E até um dia teve um acampamento, aí você até tinha falado para mim, vem que vai vir um cara lá do Mackenzie lá, e ele vai falar sobre ídolos. E vindo entre um aspecto assim, uma outra visão contrária, mas a favor, né? Você percebe que quando eu vi ele falando sobre os ídolos, é bem um complemento que você está dando hoje, que aí o ídolo, aí enche, você vai, está firme, que nem o Jorge falou, trabalhava para cá, ia para lá, eu mesmo, nessa pilha toda também, já fiz isso também, e aí o ídolo chega e fala, só posso até aqui, e daqui para frente? Se vira, e aí gera tudo isso aí que... Eu acho que é a corda que Deus dá. Deus vai dando a corda para o nosso coração que gosta daquele ídolo, e fala, vai lá, vai ver até onde ele vai. E aí fica bem nesse ritmo aí. Sim. Muito bom. Irmãos, Deus os abençoe. Semana que vem nós continuamos então. Luiz Fábio.